para a tua vida. Amém? Pastor Timóteo. Vou introduzir um garoto novo que está começando a pregar aqui. Por favor, dê uma força para ele. Gostei do garoto novo. Tudo bem, gente? Rolou uma... Como é que chama quando você vai tomar... Aprendi isso aqui no Rio, quando você vai comer pastel, e aí você come pastel com caldo de cana. Pode deixar aqui. Chorinho. Você sabe o que é chorinho? Você não sabe o que é chorinho? É um termo teológico muito profundo. Chorinho é quando você comprou lá 1 litro de caldo de cana, aí você está bebendo, está chegando no final, mas o pastel não acabou ainda. Aí o cara lá, o moço da barraca, bota mais um pouquinho de caldinho para você terminar o pastel e ter um chorinho. Você não estava contando, você não pagou por aquilo ali foi... Pá, rolou um chorinho da Amanda aqui no final da generosidade. By the way, se você está querendo engravidar, toma esse chorinho aí. Pega Isaías 54, amém? Deus é bom, Ele nos dá muito mais do que a gente imaginava. Bom estar aqui com vocês. Adoro o culto de 9h30 da manhã. Culto que tem horário para começar, para acontecer e para terminar. A gente crê que o Espírito Santo não depende de tempo, depende de intensidade. Cara, em 1 segundo, em 1 minuto, em 5 minutos, se você estiver com o coração no lugar, se você estiver atento, se for o momento certo, a coisa vira. Deus mudou a história do mundo, da humanidade, na cruz. Jesus ficou crucificado o quê? Das 9 da manhã às 3 da tarde, são o intervalo das 2 orações. Naquele período ali, alguém pode ter dormido das 9 às 3. Deus mudou o mundo naquele tempo. O que eu quero dizer é que é sobre intensidade, sobre você abrir o teu coração para o que o Espírito Santo está falando para você nessa manhã. Amém? Amém? Eu comecei ensinando achando que eu estava pregando para as pessoas. Eu já evoluí, amadureci para um ponto onde eu sei que eu estou pregando para mim e vocês estão assistindo a minha conversa com Deus. Então, que seja bom para você assim como é para mim. Eu estava com uma mensagem super preparada para vocês, vários pontos, grego e coisa toda. E ontem à noite, eram as 9 horas da noite, 10 horas depois que a gente saiu daqui, estava lá em casa, o Espírito Santo falou, vai dormir que tu não está entendendo nada. Falei, Jesus, amanhã tem um culto, 9h30, outro às 11. Vai dormir. Fui dormir tenso. E depois acordei no meio da noite, o Espírito Santo falou, cara, eu quero continuar falando com ele sobre o Espírito Santo. Você acha que encerrou o assunto? Não encerrou o assunto. Falei, tá bom, senhor. O que o senhor quer falar, então? Vamos lá. Faz o download do PDF, por favor. E aí ele me apontou para... a gente teve aqui uma semana do Espírito Santo, se você participou, muito bom, acho que foi especial. Se você não participou, a gente tem o podcast, a gente tem também no YouTube. E a gente encerrou no sábado à noite, sendo que a semana ia até domingo, porque domingo era Dia das Mães, e domingo passado a gente teve 3 pregações que arrasaram aqui. Eu estou me sentindo, assim, desqualificado para estar aqui em cima. Depois das pregações de domingo passado, eu ouvi de novo, assista e ouça aqui, foi fora de série. 3 mensagens diferentes, o Espírito Santo arrebentou. E aí o Espírito Santo falou, não terminei o assunto, a gente deu uma pausa, falou das mães, tudo bem, quero continuar o assunto. Então eu vou falar aqui para vocês, vou continuar a mensagem do pastor Fragale, que ele começou a pregar a parte 1 no sábado aqui, no domingo ele falou lá na Barra, a parte 2. E é uma mensagem que o pastor gastou quantas horas pregando? 1h30. Então a gente vai na base da capacidade do Timóteo de sintetizar e do Espírito Santo de falar no teu coração. Amém? Isso aqui não é nem introdução, gente. Isso aqui eu só estou dizendo o que vai acontecer. Mas eu gostaria muito que o teu coração estivesse ligado no Espírito Santo. O ponto principal é que a gente continua falando sobre o Espírito Santo. A gente está no período entre Páscoa e Pentecostes, onde a gente celebra que o Espírito Santo foi dado. Você não precisa pedir o Espírito Santo, ele foi dado, você só precisa receber. Mesmo nessa manhã. Timóteo, mas eu não sou nem cristão, e daí o Espírito Santo não está limitado a falar com cristãos. Timóteo, eu não li a Bíblia, Timóteo, eu não dei o dízimo, Timóteo, eu não... O Espírito Santo não está limitado a nada, ele fala com as pessoas desde sempre, todo tipo de gente, todo tipo de conversa, ele fala com você nos teus sonhos, ele fala com você através de alguém, ele fala com você até na igreja,
ou alguém pregando. Essa é a capacidade e versatilidade dele. Deixa ele falar contigo. E o tema dessa mensagem é Capacitados para Vencer, parte 2. Capacitados para vencer. Eu quero ser capacitado para vencer. Esse é o final da semana e ela é uma parte da pregação que é bem teórica, bem prática. Né? A gente aprendeu sobre o Espírito Santo ser uma pessoa, sobre como ele foi dado, sobre o fruto do Espírito, que fala do nosso caráter. Falou sobre o Espírito Santo sobre nós, os dons do Espírito, poder para testemunhar. E aí a gente finaliza falando sobre coisas bem práticas. E você entende que Deus é prático? Você já entendeu que Deus é prático? Deixa eu dizer uma coisa, Deus é mais prático do que teórico. Você sabia disso? Sabia que a gente vive num tempo onde primeiro a gente dá a teoria e depois a gente vai para a prática, não é isso? Primeiro o médico vai para a faculdade, tantos anos, depois ele pega o primeiro paciente para mexer. Deus funciona ao contrário com a gente. Deus tem uma história na Bíblia que Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Está lá em João 13. E ele vai lavar os pés dos discípulos e ele fala, Pedro, me dá o seu pé. E Pedro falou, dou nada. Não dou de jeito nenhum esse negócio do pé, porque era um negócio meio humilhante na época, tal. E Jesus falou, o que eu vou fazer você não vai entender agora, mas um dia você vai entender. Jesus é assim comigo o tempo todo. Timóteo, faz isso. Vou não estou entendendo o que está acontecendo. E aí Jesus tem a misericórdia de falar, Timóteo, o que eu estou fazendo na sua vida, você não está entendendo agora. Mas um dia você vai entender. Você entende que a jornada com Jesus, a obediência em Jesus parte desse pressuposto. Eu quero fazer por você algo mais do que você consegue entender. Isso é difícil aqui em Ipanema, em 2023, no contexto que a gente vive, porque, cara, vocês têm doutorado, vocês sabem muitas línguas, vocês viajam, vocês têm chat GPT, vocês sabem das coisas, e a gente quer saber e pesquisar, e a hora que você vê uma manchinha vermelha aparecendo, você vai se tornar um doutorado em manchinhas vermelhas, porque eu preciso saber, e quando você chega no médico para tomar o remédio, você já sabe todas as teorias e tudo mais. E com Deus, Ele está tendo a graça de lidar com a gente e falando, olha, eu entendo que na sua vida você quer entender para avançar. Mas se você quiser andar com Jesus, com base no seu entendimento, você só vai até onde você conhece. Você entende isso? Você imagina que se na sua vida você só viajasse para lugares que você sabe o caminho. Eu e Reni, há um tempo atrás, a gente viajou para a Europa. Eu não sei o caminho para a Europa. Eu não sei como chegar na Europa. Se você me soltar no mar, eu não chego na Europa de jeito nenhum. Eu entrei no avião e falei, eu confio que esse piloto sabe chegar na Europa. E, gente, cheguei na Europa. E voltei. Outro tempo a gente foi para a China. Gente, eu não tenho ideia onde é a China. Às vezes eu tenho dificuldade de achar a China no mapa. Eu olho o globo e não sei. Mas a minha confiança no piloto, nos pilotos, que foram mais de um voo, cara, eu fui e cheguei na China. O que eu estou dizendo para você é que Deus quer te levar para um lugar que você não sabe o caminho, não conseguiria chegar sozinho, ainda assim Ele preparou esse lugar para você. Mas Ele respeita se você quiser ir só onde você conhece. Você pode viver a sua vida inteira indo para Búzios. Amém, para Búzios. A vida inteira indo para São Paulo. Eu conheço a Dutra. Mas Deus quer te levar além. E para Ele te levar além, depende de você obedecer. Obedecer. E o Espírito Santo é extremamente atuante nesse lugar, nessa questão prática. O Espírito Santo está o tempo todo falando para você, fala, não fala, faz, não faz, vai, não vai. E a minha resposta para o Espírito Santo quase sempre é, mas eu não estou entendendo. É para eu falar o quê? Fala, depois eu te explico. E ele agora nem explica mais, ele só fala João 13:7. Tá bom, um dia eu vou entender. E, gente, você acredita que eu entreguei minha vida para Jesus? Eu tinha 8 anos de idade. Eu tenho 39, então fazem 31 anos. Eu ainda estou entendendo o que aconteceu naquele dia. Eu obedeci uma coisa no meu espírito, uma voz no meu espírito. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu sabia o que eu estava fazendo em termos de... Eu sabia que a minha decisão era de entregar minha vida para Jesus, mas fazem 31 anos que Ele está me explicando. Sabe aquele dia? Então, eu estava curando o seu filho, que agora está dodói. Sabe aquele dia? Eu estava guiando a sua vida para você escolher essa esposa. Sabe aquele dia? Eu estava te dando paciência para lidar com essa situação, eu estava te dando força. Sabe aquele dia que você me recebeu e entregou a sua vida para mim? Então eu levei a sério aquilo e estou te protegendo desde então. Você não precisa ter medo.
Cara, 31 anos descobrindo o que é que Ele tem feito por mim através da obediência ao Espírito. Eu quero quero colocar o teu coração queimando nessa manhã por obedecer ao Espírito Santo, por seguir a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai te guiar para coisas agradáveis? Não. Gente, não cheguei nem no meu esboço. Estou perdido. O Espírito Santo não vai sempre te guiar para lugares agradáveis. A Bíblia fala, deixa muito clara, Mateus 4, Lucas 4, se não me engano, onde fala sobre a tentação de Jesus, fala assim, e o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. E ele passou 40 dias sem comer, sem beber. No final ele foi servido pelos anjos, um banquete, tenho certeza que tinha sashimi, sushi, tinha suco, tinha água de coco, açaí, tinha a coisa toda, mas o Espírito Santo falou, cara, eu preciso te conduzir por um caminho de amadurecimento, te conduzir por um caminho onde você vai depender de mim, conduzir por um caminho onde você vai entender que, apesar de todas as circunstâncias, eu estou contigo, eu sou o livramento, eu sou o caminho, a saída para toda a tentação, eu vou te conduzir por esse lugar, Jesus. E Jesus foi. Jesus, a primeira coisa que aconteceu, Jesus, depois que ele recebeu o Espírito Santo sobre ele, conduzido para o deserto. Às vezes eu e você estamos ouvindo o Espírito Santo conduzindo a gente e fala, Jesus, eu sei que você sempre me conduz em vitória, mas isso aqui não parece vitória, parece que está me conduzindo para uma batalha. E eu quero te dizer, Ele tem vitória nesse lugar onde Ele está te conduzindo. E abra o seu coração para essa orientação do Espírito. A minha experiência de orientação com o Espírito Santo é que quase sempre Ele me orienta, não é na hora que eu estou perguntando. Eu recebo muita orientação do Espírito Santo quando eu estou sentado aqui, ouvindo a música, em adoração, na hora que a minha ansiedade, minha preocupação, minha mente acalma, eu canto, e o Espírito Santo fala, agora você tem paz para me ouvir. E a gente aprendeu aqui sobre 12 motivos para falar em línguas nessa semana do Espírito Santo, e falar em línguas é um catalisador, é uma forma de ouvir o Espírito Santo de uma eficácia que nada mais tem. Sabe, existem outras formas de ouvir o Espírito Santo, mas quando você fala em línguas, o teu coração, a Bíblia fala que teu espírito ora e você se edifica. Por isso a gente tem incentivado, e a gente vai terminar esse culto aqui com um tempo para você orar em línguas, um tempo para liberarmos também o batismo no Espírito Santo para quem não foi batizado. Quanto tempo ainda tem, Ariane? Pouco tempo. Ai, meu Deus, vamos embora. Todo o tempo do mundo. A Andréia não está nem aí para o culto das 11. Eu estou contigo, Andréia. Eu estou aí. Mas, falando sobre o Espírito Santo, por que é que Deus nos quer plenos do Espírito Santo? Porque a plenitude do Espírito nos capacita a andar em vitória. A plenitude do Espírito nos capacita a andar em vitória. Você sabe que a gente aprendeu sobre os dons e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito fala do caráter de Cristo em nós. Fala sobre a operação do Espírito Santo no meu caráter, no seu caráter. Timóteo, essa exagerada que você deu, né? Eu sei que você não mente, mas essa exagerada que você deu aí, vamos trabalhar nisso. E aí tem um verso que eu adoro sobre o caráter de Cristo em mim, que é Filipenses 1,6. Filipenses 1,6 fala assim, estou convencido, outras Bíblias falam, estou certo, e eu queria que você tivesse essa certeza. Paulo escrevendo para a igreja dos Filipenses, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Cara, sobre o meu caráter, eu sei que Deus começou, está operando a obra e Ele vai terminar. Quando eu olho para as minhas falhas, eu falo, essa obra vai terminar. Gente, eu moro na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, e tem uma obra que parece que não vai terminar lá. E eu olho para essa obra e falo, essa obra vai terminar. Está feio, está estranho, vai terminar. A gente vê o avanço e aquilo me lembra da obra na minha vida. A gente teve o cuidado de colocar e registrar aqui, em fotos que você pode ver naquela parede ali, que isso aqui passou por obra. Isso aqui já foi uma coisa detonada. Já teve buraco aqui, tinha pedra ali, e essa parede não estava. E a gente se esquece que a obra foi feita. A gente esquece, a gente vê tudo prontinho, e a gente quer uma vida de tudo pronto, não é verdade? E eu quero te dizer, você não está pronto, você está em obras.
Tem dia que você tem que botar um tapume em volta de você, lembrar a pessoa do seu lado, eu estou em obra, eu sei que está ruim, eu sei que o trânsito está complicado, eu sei que a conversa comigo não está fluindo, eu sei que eu não te respondi bem, eu sei que não foi legal, me perdoa, eu estou em obras. Porque o caráter de Cristo está sendo desenvolvido em mim, eu vou chegar lá. Por quê? Porque eu sou bom? Porque eu acredito em mim? Porque eu não desisto nunca? Porque eu sou brasileiro? Não. Porque aquele que começou a boa obra em mim vai terminar. Porque não depende de mim essa obra, porque essa obra é dele na minha vida, porque ele tem feito e ele vai continuar a fazer, e o meu papel é descansar, confiar, seguir a orientação dele na boa, porque ele está fazendo. Deus está fazendo um túnel na minha vida, Deus está fazendo uma ponte na minha vida, Deus está fazendo obras na minha vida. E aí, depois disso, a gente ouviu, além do Espírito Santo em nós, todo cristão tem essa obra nele, existe o batismo do Espírito Santo, que traz o Espírito sobre nós, que é poder para você testemunhar, poder para você viver o reino de Deus onde você vai. Não basta você ter o caráter de Cristo, Deus tem para você levar o reino de Deus no seu trabalho, no seu casamento, na sua vizinhança, no que você faz no lazer, no que você faz quando você está mandando, no que você faz quando você está obedecendo, no que você faz com o seu chefe, com o seu funcionário. O reino de Deus, poder de Deus para você testemunhar. E aí, esses 9 dons do Espírito que a gente lê ali em 1 Coríntios 12, tem um que é oração em línguas, que ele é o sinal. Nem os outros dons, eles não estão debaixo do nosso controle, né? Existe dom de cura sobrenatural para outras pessoas, não para você orar e uma pessoa ser curada, independente da fé dela, né? Pela sua fé. Isso o Espírito Santo te move e acontece, dons de milagres, são coisas que o Espírito Santo move, não depende de nós, mas o orar em línguas, que é o primeiro dom do Espírito, depende de nós. Está a nosso controle, você escolhe orar em línguas, e isso é um sinal, isso é uma marca, e lá em 1 Coríntios 14, ou é Romanos 14? 1 Coríntios 14, que fala um pouquinho melhor sobre línguas, fala que todos esses dons, eles são feitos para edificar a igreja. Como se nós tivéssemos, e a imagem aqui aponta para uma história no Velho Testamento que eu quero passar com vocês rapidinho, sobre uma noiva sendo marcada, tendo sinais de que ela escolheu o noivo e que ela está na direção do noivo. Então, essa história que fala sobre o Espírito Santo em nós hoje e os sinais dos dons, que é a marca de Cristo em nós, ela pode ser simbolizada, pode ser vista como um símbolo na história em Gênesis 24, que eu vou contar para vocês aqui rapidinho, depois eu encorajo você a ler, que é a história quando Abraão tem um filho da promessa chamado Isaac. Isaac já era mais velho, ele não casou. No próximo culto eu vou falar sobre esse dom aí de não casar. Quem precisar, fica para o próximo culto. Você online, não sei como é que você faz, procura no podcast. Mas Abraão chamou um servo dele, em Gênesis 24 não fala o nome, Gênesis 15 fala que o nome é Eliezer, chamou um servo e falou, vai escolher uma esposa para o meu filho. Vai escolher uma esposa para o meu filho, não desse qualquer tipo de pessoa, não desse povo aqui que a gente está. Eu quero que você volte lá no meu povo e escolha uma esposa. Então Eliezer pega, faz uma oração a Deus, fala, Deus, me dá graça para achar a esposa certa. Isaac não está nem na história, ok? A esposa é para Isaac. Só recapitulando aqui, o pai, Abraão, achou que Isaac estava na hora de casar, não trocou ideia com Isaac, foi lá e falou, o servo, vai escolher uma esposa para ele. Método bíblico de casamento. Foi Eliezer, falou, Deus, me dá graça para achar a mulher certa. Encontrou Rebeca. Chegou para Rebeca e falou, olha, eu tenho um cara fenomenal para você. Mostrou o Instagram dele. Mostrou a foto dele no smartphone. Não, fez nada disso. Falou para ela, olha, eu tenho um cara de Deus, e aí a Bíblia conta o detalhe, e ela, sem nunca ter visto Isaac, aceitou. E essa história fala sobre um Deus Pai, o Filho Jesus, fala sobre o servo e o Espírito Santo, e no encontrar a igreja, eu e você,
Do mesmo jeito que o Espírito Santo um dia chegou para você e falou, olha, eu tenho um Jesus para você que é fantástico. Ele é rico, ele é abençoador, ele é um amor, ele é tudo, mas você e eu, sem nunca termos visto ele, nós aceitamos. Olha só, Deus te escolheu para casar, mas você teve que aceitar a escolha. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um plano para a sua vida, Deus te escolheu para coisas maravilhosas, mas o seu papel é aceitar essa escolha. Fala, Deus, eu aceito ser escolhido, eu aceito ser chamado. Incrivelmente, muita gente não aceita. Às vezes você e eu aceitamos Jesus, mas não aceitamos um propósito, um plano, e tudo bem, o Espírito Santo está te conduzindo, às vezes ele vai te dar tempo para você aceitar, mas quando Rebeca aceitou, Eliezer deu para ela um monte de dinheiro, tanto que a família ficou feliz demais que ela aceitou, todo mundo ficou rico, e ele botou pulseiras, botou um piercing, a Bíblia menciona piercing, gente, botou um piercing, deu roupas para ela, dizendo assim, olha, agora você não é mais qualquer pessoa andando por aí, agora você tem marcas de que você é uma pessoa separada, escolhida. Ela ali estava noiva, né? Hoje, na nossa cultura, a gente bota um anel na mão direita, dizendo, ó, essa pessoa já está escolhida, ok? Se você está solteiro e vê alguém com um anel na mão direita, procura outra pessoa, beleza? Dica importante. Naquela época, na dúvida que ninguém ia olhar o anel, botou um piercing, roupa, pulseira. Então ela andava agora como uma pessoa escolhida. As pessoas olhavam e falavam, cara, essa mulher tomou uma decisão de se separar para alguém. De se separar para alguém. Os dons do Espírito sobre a nossa vida são sinais para o mundo de que eu e você fomos separados para Jesus, que nós fomos santificados. É por isso que a gente aqui nessa igreja raramente menciona e dá zero foco em pecado, porque não é parar de pecar que simboliza a tua santidade, é olhar para Jesus, para os símbolos, para os dons que Ele te deu, para o que Ele operou na sua vida, é isso que te traz santidade. É você e eu entendermos que Jesus já nos separou para Ele, e que eu não preciso mais andar nesse caminho, eu não preciso mais fazer isso, porque isso era coisa de quando a gente era solteira. Nós éramos solteiras, é um termo diferente, mas agora que eu estou prometido, agora que eu tenho um relacionamento, eu estou debaixo de uma aliança, eu ainda não vi. Você entende que um dia você vai ver? Um dia a gente vai passar dessa daqui, a gente vai encontrar Jesus e falar, cara, era você que eu aceitei aquele dia, é você que eu estou esperando esse tempo todo. A Bíblia conta a história de Rebeca e Isaac, que eles se encontraram e se amaram de primeira. Diz que Isaac amou Rebeca, Rebeca amou Isaac, e não menciona nenhuma crise nesse casamento querendo separar. Outras crises mencionam, mas essa não. Jesus, um dia a gente vai encontrar Ele face a face, mas enquanto a gente não encontra Ele face a face, a gente vive pela fé, olhando para Jesus. E Hebreus, deixa eu ver aqui se eu trouxe esse verso, Hebreus 12, 1 e 2, fala assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado, como? Que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Sabe qual é o nosso método de lidar com o pecado? Olhos em Jesus. O método de você lidar com as suas falhas. Porque, Timóteo, ok, essa mensagem sobre o Espírito Santo é prática. Na prática, eu sou cristão, na prática eu erro. Eu também. Sim, estou nesse barco junto com você. E como é que funciona isso? Cara, os meus olhos estão em Jesus. Quando você erra, você olha para Jesus. Eu estava pensando, falei, fazendo uma reflexão, cara, quais são os pecados? Ou qual é a área da minha vida que eu estou lidando com isso? Eu, Timóteo, particular. E eu cheguei a uma conclusão que meu maior desafio, o pecado que mais bate à minha porta, é a incredulidade. Meu maior desafio é ouvir Jesus falando, às vezes de mim, às vezes de você, às vezes desse lugar, às vezes de alguma coisa, e crer nele. O maior desafio é olhar
E você vai ver na Bíblia várias pessoas com esse... É um pecado não confiar nele. Ei, eu sempre cuidei de você, eu vou continuar cuidando. Não sei. Acho que eu vou ficar preocupado dessa vez para ver se passa. Acho que dessa vez eu vou ficar um pouco ansioso. Acho que dessa vez eu vou explodir com alguém. Eu tenho isso. Deus está trabalhando em mim. Cara, mas quando eu me deparo, eu falei, cara, isso aqui era incredulidade. Cara, isso aqui eu não estava confiando em Deus. Claro, volto os meus olhos para Jesus. Jesus, cara, eu sei que você está operando. Eu sei que tem um tapume aqui. Eu sei que você está fazendo. E, Deus, eu quero me arrepender. Eu quero reconhecer que aquilo estava errado. Não confiar em você naquela área estava errada. Não confiar em você, cara, eu preciso avançar. Hoje de noite, meu filho Romeu estava numa festa, Reni foi pegar de noite, e eu acordei e fiquei desesperado. Falei, ai meu Deus, minha esposa está andando de carro sozinha na madrugada. O meu filho vindo de uma festa que eu lá sei o que está acontecendo. Fugiu do controle do Timóteo. Botei uma pregação para ouvir, isso 1h da manhã, botei uma pregação para ouvir e fiquei lá orando. Deu 10, 15 minutos, eles chegaram em casa, e eu falei, pô Deus, de novo eu não confio em você? Chegaram rindo, batendo papo, tudo certo. E eu, caramba, Jesus, a ansiedade pegou aqui dentro. Eu quero me arrepender disso, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa que confia na tua palavra. Você disse que está cuidando, eu vou confiar que você está cuidando. Eu não vou perder meu sono, eu não vou perder a minha cabeça, eu quero mudar, eu quero ter a minha mente transformada por você. Jesus, me capacita, me conduz para o lugar certo. Amém para isso aí? Uou! Calma aí, onde é que eu estou? A forma de lidar com o pecado é receber de Jesus o perdão. Jesus, obrigado, porque você já me perdoou. Já me perdoa. Receber dele a transformação, a restauração. Sabe, às vezes o teu pecado gera um caos, gera um prejuízo, gera um problema grande. Gera uma coisa grande. Timóteo, você está contando uns pecadinhos muito leves. Os meus pecados não é assim, só acordei, perdão e volto a dormir. Né? Tem pecados nossos que têm implicações eternas. Cara, e agora? Tomei essa decisão, fiz isso aqui, coloquei aquilo. E Deus tem poder para restaurar. Amém. Deus tem poder para restaurar. Coisa linda demais. A forma de lidar com isso é receber de Jesus o perdão, transformação, restauração e força para não cair de novo. Quando você olha para Jesus, quando você coloca a sua expectativa em Jesus e não em você, aquilo te fortalece para não cair de novo. Aquilo te fortalece para dizer, eu não sou assim. Deus me fez diferente. Amém para isso aí? Amém. Isso fala de uma mente equilibrada. E aí agora eu vou chegar onde eu queria chegar, na mensagem. Que é Paulo conversando com Timóteo, exatamente sobre um desafio que ele está passando. Abre comigo ali, 1 Timóteo. Aliás, 2 Timóteo 1, 6 e 7. Se você tiver a Bíblia aí, abre comigo. Timóteo, lá no finalzinho. 2 Timóteo 1. Toda vez que eu vou abrir em Timóteo, eu abro em Tiago. 2 Timóteo 1, 6 fala, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus. Mantenha viva a chama do dom de Deus. Isso aqui é Paulo escrevendo uma carta para Timóteo. Torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de medo ou covardia, dependendo da sua tradução, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. A história aqui, se você vai ver no verso 4, que ele fala assim, olha, eu tenho visto as suas lágrimas e tudo mais. E o contexto aqui é que Paulo ensinou a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, por 2 anos e meio, todos os dias. Você imagina uma igreja que tem culto todo dia e quem prega é Paulo. Concorda comigo que a igreja está indo bem? Está indo bem. Não é que se você tiver uma igreja que prega todo domingo sobre Paulo, a igreja já está bem. Sobre o que Paulo ensinou. Essa aqui é uma igreja que era todos os dias próprio Paulo pregando.
E aí chega 2 anos e meio e o Espírito Santo orienta Paulo a ir para outro lugar e desafia Timóteo a liderar essa igreja. E Timóteo tem só, estimado assim, 19 anos, 20 anos de idade. Então é só isso que Timóteo tem que fazer. Ah, beleza, eu tenho 20 anos de idade, vou agora liderar uma igreja cujo anterior era só Paulo. E aí você vê um certo ansiedade, uma preocupação em Timóteo, ao ponto de Paulo falar que aquilo era um espírito de medo. Existe medo normal, ok? Medo de pular, entrar no mar quando o mar está muito grande. Esse é um medo bom. Isso aí é cuidado, é zelo até. O termo ideal seria zelo. Não estou a fim de morrer, então não vou entrar. Né? Zelo de não correr demais de carro. Então existe zelo. Existe uma outra coisa que Paulo está comentando aqui, que é um espírito de medo. É um espírito de covardia, de medo que vem para te paralisar. É um espírito que vem dizendo para você o seguinte: você não dá conta. Quem é você para enfrentar isso daí? Na nossa jornada com Jesus, sempre que o diabo fizer uma pergunta, quem é você? E se você quiser responder essa pergunta, você está perdido. Porque você não chega onde Deus está te levando através de quem você é sozinho, sem Ele. Quem você é nele, ok. Mas o diabo sempre vai tentar te botar um medo e esse espírito de covardia, de, não, mas eu não dou conta, mas eu não consigo, e é verdade que você não consegue. Mas olha que interessante, também no Velho Testamento tem uma história onde Golias vira para Davi, Golias o gigante guerreiro, Davi o garoto que cuida de ovelha. E Davi fala, e Golias vira e fala, quem é você? Quem que você acha que você é? E a resposta de Davi é a nossa resposta: eu vou contra você em nome do Senhor. Não é com base nas minhas forças que eu estou indo, é com base no que o Senhor é por mim. Olha, esse casamento, às vezes vira para você e fala assim, quem é você para achar que você vai ficar casado quando a sua família toda e todos os seus amigos estão se divorciando? E aí você vai ter que, o Espírito Santo te orienta a virar e falar, olha, é em nome do Senhor que eu fico casado. É em nome do Senhor que isso vai se resolver. É o poder de Deus, não é os meus méritos. É a obra dele em mim, no meu cônjuge, o milagre dele nessa situação toda aqui, que vai reverter isso aqui. Não sou eu, é você. Ah, mas quem é você para achar que você vai conseguir pagar todas as contas? Quem é você para achar que essa doença não vai te derrubar? Quem é você para achar que isso aqui vai mudar? Ei, a resposta é, eu vou em nome do Senhor. Eu não estou aqui em nome do Timóteo. Eu não estou aqui no meu nome, eu estou aqui em nome do Senhor. E Paulo vira para Timóteo, então ele fala assim, ei, aviva o dom que está sobre você. E aí, essa palavra aqui, existem 2 palavras para dom no grego, uma palavra se remete a coisas que Jesus deu para nós, eu até nem lembro do nome, a palavra exata, doreia, é um presente de Cristo, então o dom da justiça, o Espírito Santo mesmo, a presença do Espírito Santo é caracterizada como esse dom, doreia, mas existe uma outra palavra que é usada para dom do Espírito, que é carisma. E aqui nesse lugar, aqui nessa passagem, Paulo está dizendo para Timóteo, olha, torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do carisma, do dom do Espírito de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo é, ei, aviva o dom do Espírito na sua vida, para você se livrar, para que o dom do Espírito te liberte, te livre desse espírito de medo, porque Deus não te deu o espírito de medo, mas um espírito de poder, amor e equilíbrio. Agora, a gente sabe que os dons do Espírito não acontecem quando a gente quer, a gente não aviva nenhum deles, exceto um. Não é verdade? Só tem um dom do Espírito que eu e você somos capazes de avivar, que é o dom de línguas. Dos 9 dons, só línguas que você ora quando você quiser. Então a gente entende aqui que Paulo estava dizendo para Timóteo, você precisa orar em línguas, isso vai avivar o dom do Espírito em você, isso vai te proteger do espírito de medo e covardia. Que orar em línguas vai te lembrar que você não tem um espírito de paralisia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio aqui fala de uma mente equilibrada.
Olha que precioso. Paulo está mandando uma carta para um líder, para uma pessoa madura na fé, para um homem, cara, que só tem bons testemunhos a respeito dele na Bíblia, e ainda assim Paulo está dizendo, você está com medo, eu estou vendo que você está sendo atacado nos seus desafios, com medo, mas ore em línguas, isso vai vivificar o dom do Espírito Santo, isso vai proteger a tua mente, para você avançar. Orar em línguas. O poder da oração em línguas quando você está diante do que não fazer, não saber o que fazer. Orar em línguas quando você está sendo atacado pelo medo. Orar em línguas quando o desafio não é possível. Timóteo, isso aqui é uma receita, é uma fórmula? Não, isso aqui é uma faísca de iniciar outras coisas. Essa semana, e eu quero encerrar com essa história, eu tive uma semana onde algumas vezes eu me deparei com a situação que eu não sabia como orar. Essa semana, acho que mais ou menos quarta-feira, a gente recebeu uma notícia que um pastor que a gente admira e segue lá dos Estados Unidos, pastor Tim Keller, estava lutando contra o câncer, tinha sido curado, teve um novo diagnóstico. Ele estava na UTI, num estado muito mal, e até a mensagem dele dizendo assim, olha, eu estou pronto para ir, se for a minha hora eu quero ir. Se não me engano foi isso a mensagem. E eu li aquilo, eu falei, cara, como é que eu oro? Eu oro, Deus leva, Deus segura, Deus cura e depois leva, Deus leva e depois cura. Eu não sabia o que orar. Eu falei, cara, eu vou orar em línguas a respeito disso daqui. E eu comecei a orar em línguas, até ter paz no meu espírito. E eu falei, cara, beleza, Deus, eu entendi que você está fazendo o que precisa ser feito aqui. Uma pessoa do outro lado do mundo, uma pessoa nada a ver. Depois, alguns dias depois, na sexta-feira, uma pessoa aqui do nosso meio, tem um filhinho pequenininho, estava no hospital, UTI, com ameaça de uma doença mortal. Cara, como é que eu oro? É claro que a gente estava declarando cura e saúde, mas eu oro pelos pais, para os pais fortalecerem a fé. Eu oro para os médicos terem sabedoria para ter o diagnóstico certo. Eu oro para a coisa mudar de repente. Eu oro para o efeito do remédio. Eu não sabia como orar. Eu sabia que eu orava por saúde, sem dúvida nenhuma, mas depois de confessar saúde sobre a vida do Dom, cara, comecei a orar em línguas. Pai, eu não sei exatamente como você quer fazer, mas eu entendo, e olha só, eu entendo que nessa terra Deus deu autoridade aos seres humanos. E muita coisa que Deus quer fazer, Ele está só esperando uma palavra nossa, autorizando aquilo a acontecer. De tal forma que até para salvar a humanidade, Deus veio como homem, e um homem teve que usar a autoridade da sua palavra, da sua vida. E hoje, sobre a sua vida, você tem a autoridade da palavra. Sobre a terra, nós temos a autoridade da palavra. E às vezes Deus quer fazer coisas sobre a terra e não tem um homem para orar a respeito daquilo. E eu entendo que a oração em línguas é isso. Deus falando, você coloca a sua autoridade da palavra a meu serviço. Deixa eu colocar as palavras na sua boca para você autorizar eu fazer o que eu estou louco para fazer. Para me autorizar a abençoar o que eu estou louco para autorizar. Você não tem nem ideia do que eu quero autorizar, do que eu quero fazer. E eu creio que Deus olha as situações hoje e fala assim, alguém precisa orar por isso. Fulano vai orar em línguas. Bom, com base nessa palavra, vai e resolve. Na sua vida e na vida de outras pessoas. Então, eu quero finalizar, e o ponto final dessa mensagem é sobre essa oração em línguas que desperta dentro de você o espírito de poder, amor e equilíbrio. Uma mente equilibrada para vencer, como Davi vencia. Uma mente equilibrada para obedecer às direções do Espírito, ainda que você não entenda. Uma mente equilibrada para você saber que você é santo em Cristo Jesus e você está no processo de ser transformado. Uma mente equilibrada que recebe o perdão, a transformação, a restauração e o poder para não cair de novo. Uma mente restaurada a partir do Espírito Santo. Com isso eu quero te convidar a ficar de pé. E vamos dedicar alguns minutos orando em línguas aqui. Sidney vai tocar, a gente não vai cantar nada, nenhuma música específica, mas eu quero te encorajar aí onde você está, você que está pela internet também. Cara, fecha os teus olhos, no sentido de, eu vou me fechar para os sentidos desse mundo, e eu vou orar em línguas.
Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, Timóteo, como é que eu sei que eu fui batizado? O sinal de que você foi batizado é a oração em línguas. Se você não foi batizado, eu quero te dizer que o Espírito Santo já foi dado. Cabe a você receber o batismo no Espírito Santo. Receba o batismo. Como é que você faz para receber? Você, com o coração, crê e com a boca você confessa. Com o coração você crê que o Espírito Santo já foi dado, abre a sua boca e começa a dizer as palavras. E elas vão fluir, e no começo vai ser estranho, mas esse é o batismo do Espírito Santo sobre a sua vida. O Espírito Santo sobre você, pela fé, com o sinal de línguas. Vamos orar. Batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. Se você nunca recebeu o batismo do Espírito Santo e gostaria de receber nessa manhã, levanta sua mão e um dos nossos líderes vai orar com você. Levanta sua mão, como um ato público, dizendo, eu quero receber. Levanta bem alto para a gente ver. Amém. Eu estou vendo você. Mais alguém? Se você gostaria de receber o batismo do Espírito Santo nessa manhã, levanta a sua mão. Amém. Todos nós outros fechamos os olhos, vamos orar, vamos continuar orando. Uma outra pergunta, uma outra oportunidade que eu quero trazer nessa manhã. Você que nunca entregou sua vida para Jesus, você não sabia que existia um Espírito Santo buscando você, e Ele nessa manhã se apresentou a você e falou, olha, você quer? Existe um Jesus querendo ser o seu Senhor e Salvador. Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E se você nessa manhã nunca orou essa oração, nunca tomou essa decisão e gostaria de tomar essa decisão, levanta sua mão e nós vamos orar com você também, para que você receba a salvação nessa manhã. Levanta sua mão bem alto. Essa oração é diferente. Essa é uma oração que nós vamos fazer junto com você. Se você gostaria de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, pela primeira vez hoje, levanta sua mão bem alto para que eu possa ver. Amém, eu estou vendo a sua mão. E eu vou te convidar a fazer uma oração comigo. E a oração vai assim: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. Obrigado porque você me ama como eu sou. Obrigado porque a partir de hoje eu sou uma nova criatura, marcada como uma pessoa amada por você, marcada como uma pessoa separada para você. Obrigado porque você me amou primeiro. Amém. Amém. Receba a salvação. Receba. Oh, Jesus. Oh, papai. Obrigado por vida nesse lugar, nessa manhã. Obrigado por vida na minha vida, Pai. Obrigado pelo que você tem feito. Continua fazendo em nós. Nós nos alegramos. Nós nos alegramos. Felipe, vamos cantar. Vamos terminar cantando. Crente sempre termina cantando, porque a gente tem muito a agradecer. A gente tem muito a se alegrar. A gente tem muito acontecendo na nossa vida a nosso favor, por nós. Nós somos extremamente abençoados, extremamente favorecidos. E isso sai numa forma de gratidão, de graças. Isso sai numa forma de uma confiança nos dias que estão por vir. Isso sai na forma de agradecer a Deus, e cantando, e louvando, e elogiando, e exaltando quem Ele é. Isso é expresso na forma de uma esperança, que é uma certeza de coisas boas. Certeza de coisas boas. Ei,
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Você pode declarar pela fé: estou provando quão real é tua presença. Pela graça, provando da tua glória e bondade. Estou provando quão real é tua presença. Estou provando da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do seu filho, sermos inundados por tua glória, Senhor. Quero declarar uma semana abençoada sobre a sua vida. Uma semana favorecida. Uma semana orientada pelo Espírito Santo em cada detalhe. Sem mim nada podeis fazer. Uma semana que você vai parar de correr atrás de coisas temporárias e Deus vai te orientar sobre as coisas eternas. Sobre como realizar, sobre como fazer, sobre como construir coisas definitivas que não serão abaladas, mas coisas profundas que tocarão vidas, trarão bênção onde você vai. Oportunidades para ministrar palavras de graça, que vão edificar as pessoas que estão ouvindo. Tenha uma semana de vitória nos teus desafios. Quem é você para vencer essa semana? Quem é você para vencer essa semana? Eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor. Não é pelos meus méritos, é pelo que Ele fez por mim. Amém? Para isso aí? Tenha uma semana abençoada. Até mais, semana que vem a gente está aqui de volta. Não saia sem dar um beijo, um abraço em 2, 3, 4, 10 pessoas. Amém. Aleluia.